No ar, Jornal da CUT. Notícias, Giro sindical, direitos, mundo do trabalho, política, economia. saúde. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Olá Brasil, eu sou o André Acarini, o Jornal da CUT começa agora e hoje fala sobre a erradicação do trabalho infantil. Dia 12, Nesta segunda-feira teve início a campanha nacional pela erradicação do trabalho infantil, que é promovida pelo Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, do qual a CUT faz parte, junto com a MPT, junto com a OIT e junto com a Justiça do Trabalho. Nós vamos conversar com a Jandira Uehara, que é secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, para falar sobre o tema. A gente vai passar sobre as causas do trabalho infantil, sobre por que deve acabar, sobre o que acontece com as crianças que são submetidas a trabalho infantil lá na frente, em seu futuro. Vamos falar também sobre a redução da idade mínima para o trabalho, proposta pela PEC 18, e sobre o ensino médio. Vamos ouvir então erradicação do trabalho infantil, o tema especial desse Jornal da CUT. Rádio CUT. Aqui, a classe trabalhadora tem voz. Acesse pelo site www.cut.org.br. Bom, muito bem, então eu converso com Jandira Uehara, a secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT. Jandira, queria começar essa conversa contigo justamente te perguntando o que é que o trabalho infantil causa para a criança lá na frente. Qual é o tamanho dessa mazela? O que acontece, com o trabalho infantil, ele, via de regra, perpetua a desigualdade, a pobreza, porque justamente, naquele período da vida, a infância, da adolescência, quando as crianças precisam, primeiro de uma formação educacional plena, a ter saúde, a assistência, acesso à cultura, ao lazer, essas crianças estão no mundo do trabalho, não é nem no mundo do trabalho, é o mundo do trabalho mais precário e mais explorador que pode existir, Uhum. Então, ou seja, o que acontece é que mais uma geração, e tantas quantas forem, reproduzindo o ciclo de pobreza e de desigualdade. Muito bem, então isso significa que uma criança, por exemplo, hoje a gente tem no Brasil uma situação ainda como reflexo da política econômica que a gente teve nos últimos anos, uma política não só equivocada, mas nociva, Ela é uma política que jogou milhões de pessoas à pobreza e à fome, inclusive, A gente tem aí o trabalho infantil como resultado disso. Famílias pobres que acabam tendo que submeter as crianças a alguma atividade para poder até ter o que comer, vamos dizer, Vamos ser bem claro. E aí o que acontece então, só para a gente desenhar isso, assim, se eu sou uma criança pobre, eu fui submetido ao trabalho infantil, isso quer dizer que eu não vou ter acesso à saúde, à educação, eu não vou conseguir ter uma formação adequada para que lá na frente eu tenha um emprego que não seja precário, que não me explore, que eu não ganhe pouco, ou seja, que eu não tenha baixa renda. E com isso, lá na frente, o que vai acontecer é a mesma coisa como os nossos pais, Como diria a música, mas assim, como aconteceu com os meus pais, vai acontecer com os meus filhos. Essa é a roda que não vai terminar nunca, Exatamente. E é bom lembrar que no governo da presidenta Dilma, antes do impeachment, a gente já caminhava no Brasil, para uma situação, de erradicação das piores formas de trabalho infantil, A gente estava crescentemente, todos os anos, reduzindo os índices de trabalho infantil, embora ainda existisse. Depois do golpe, quem pagou a conta, de toda a crise que o golpe acelerou, foram justamente as mulheres e as crianças. Uhum. Então, o trabalho infantil, nesses últimos anos, ele não só voltou com muita força, fruto dessa situação,
Mas ainda pior, né? No governo Bolsonaro, sequer as estatísticas, né, sobre o trabalho infantil no Brasil foram divulgadas. Então, ou seja, era uma ausência de política, né, tão grande, um desprezo tão grande, que nem mesmo as estatísticas que são, né, muito importantes para poder ter as políticas adequadas, nas regiões adequadas, tá certo? Contra o trabalho infantil foram feitos. Então, assim, o retrocesso dos últimos anos, dos últimos 6 anos, do período de golpe é muito grande. E a gente vai precisar de um esforço enorme, que não é numa política, né? Não é uma questão do Dia Nacional da Erradicação do Trabalho Infantil, mas é de prioridade na educação, na saúde, na assistência, né? A volta do Bolsa Família é muito importante, incrementar o Bolsa Família, associar o Bolsa Família à permanência da criança na escola, à vacinação, a ter os cuidados nas unidades básicas de saúde, ou seja, reconstruir, né, a educação, a saúde no país é fundamental e a assistência social são fundamentais para a gente poder combater de verdade o trabalho infantil. Como é que você vê essa campanha, a campanha que começou nesse dia 12 de junho, pela erradicação do trabalho infantil, promovida pelo Fórum Nacional pela Erradicação do Trabalho Infantil, junto com o MPT, Justiça do Trabalho, junto também com a OIT e, claro, junto com a CUT, que faz parte do fórum. É importante essa campanha? Como é que você avalia ela? É importantíssimo, até porque, né, a questão do trabalho infantil, ela é reveladora, inclusive dos preconceitos de classe que existe no nosso país, né? Então, veja, muita gente, né, diz o quê? Que melhor trabalhar do que ficar na rua, trabalho infantil não faz mal para ninguém, né? Esse tipo de coisa, tá certo? E isso revela um preconceito de classe, né? Porque as pessoas das classes mais abastadas, ninguém fala isso para os seus filhos, né? E para suas crianças. Portanto, fazer essa campanha, ela é muito importante para sensibilizar, mas principalmente para expor esses preconceitos, essas discriminações de classe e outras. Esse preconceito que você cita, na verdade, ele resulta em algumas iniciativas no poder público, como a PEC 18, não é, Jandira? Exatamente. Que pretende reduzir a idade mínima para a criança estar apta ou ser autorizada, né, se essa for a palavra, a trabalhar, né? O que você tem a dizer sobre a PEC 18? Como é que está essa? Olha, a PEC 18, nós fizemos um grande combate, né, contra ela especialmente o governo anterior do genocida, né, onde ganhou bastante força, mas graças à ação, né, unificada das entidades que compõem o FENAPET, mais o Ministério Público, né, a gente conseguiu segurar. Porque primeiro que ela transgride todas as legislações internacionais que o Brasil é signatário em relação à erradicação do trabalho infantil, né? 14 anos não é idade de ninguém trabalhar. E além do que, quer dizer, num país com os índices de desemprego adulto, né, e entre jovens que tem no Brasil, quer dizer, é um absurdo, assim, total, né? Falar em crianças de 14 anos podendo trabalhar, tá certo? Em detrimento de poder, quer dizer, ter a sua escolarização plena, né? Queria que você falasse sobre o ensino em relação ao trabalho infantil, Jandira. Então, veja, nós estamos numa luta, a CUT, a CNTE, a Confetan, né? Uma luta, as entidades de educação desse país, uma luta pela revogação, porque esse novo ensino médio, né, é uma estrutura de educação voltada para mão de obra barata, para exploração, para outra exploração do trabalho, né? Não é nem que forma para um mercado de trabalho, não é nem isso. Isso já houve outras reformas no Brasil que tinha esse caráter, né? Esse novo ensino médio, a ênfase, né, no trabalho precário,
no trabalho sem direitos, nesse conceito totalmente equivocado e deturpado de empreendedorismo, né? Então, veja, ele substitui, o novo ensino médio substitui aquelas disciplinas que são fundamentais como base, né, para qualquer ação, seja dentro do trabalho, qualquer ação mais qualificada, né, no mundo. As disciplinas a que os filhos das classes abastadas todos têm direito, esses meninos, quer dizer, esses jovens, né, vão estar fadados a uma educação de quinta categoria, onde as disciplinas são disciplinas absolutamente desprovidas, tá certo, de qualquer conteúdo formativo que seja essencial para a vida. Portanto, nós temos que ser muito radicais, né, no sentido de defender o direito das crianças e dos jovens à educação pela raiz, exigindo do governo a revogação desse novo ensino médio, que é um libelo da educação para a exploração da classe trabalhadora, como a gente nunca viu. Nós conversamos com Jandira Uehara, secretária de Políticas Sociais e Direitos Humanos da CUT, sobre a erradicação do trabalho infantil. A campanha começou dia 12, esta segunda-feira, pelas redes sociais, uma campanha de conscientização da sociedade sobre o trabalho infantil. Muito obrigado pela sua companhia. Nos falamos na próxima edição com mais sobre esse tema. Até lá.